Nova Manhã. Entrevista do dia. Olha, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pela taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, pode não encerrar a discussão se os planos de saúde devem ou não pagar procedimentos que não estejam contemplados na lista da reguladora. A discussão sobre a abrangência pode parar no Supremo Tribunal Federal, STF. Apesar da decisão do STJ ter sido favorável ao tratamento com o método ABA, incluído como excepcionalidade na sentença, o que atende, por exemplo, a um paciente com uma criança autista, a análise da possibilidade de recorrer ao Supremo ela fica em aberto. Nós vamos tentar entender, porque é bem complexo isso, né? Primeiro, agradecer a presença da doutora Fernanda Padilha, advogada especialista em Direito da Saúde e Processo Civil, ela que é vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB Campinas. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. Doutora, explica pra gente o que aconteceu na quarta-feira da semana passada. Que decisão foi essa e que impacto tem na nossa vida? Vamos lá. Tentar falar de uma forma não jurídica para o pessoal que está em casa entender. O STJ, ele deu uma decisão em sede de embargos de infringentes. O que isso significa? Para pacificar o entendimento dentro do STJ. Então, a terceira turma tinha o entendimento de que o rol era exemplificativo, ou seja, os planos de saúde tinham que cobrir não só os tratamentos do rol, mas também outros tratamentos que os médicos indicassem. A quarta turma tinha um entendimento contrário, dizia que o rol era totalmente taxativo, ou seja, só aqueles procedimentos que estavam no rol é que deveriam ser cobertos pelo plano. Só o que estava listado. Só o que estava listado. Inclusive, esse rol, para o povo entender, é uma lista que a ANS divulga de procedimentos e eventos que os planos de saúde têm que cobrir. Então, são mais de 3 mil procedimentos listados lá. Endoscopia, cirurgias, exames, consultas. Um monte de procedimento. Então, a terceira turma era a favor do exemplificativo e a quarta turma do taxativo. O que aconteceu? Para não gerar uma insegurança jurídica, por exemplo, o João tem um processo que chega na terceira turma, ele vai ter o tratamento dele deferido. Aí a Maria chega, né, o processo dela cai na quarta turma, ela vai ter o processo dela negado. Então, para não ter essa insegurança jurídica, a terceira e a quarta turma se reuniram para decidir, para pacificar a jurisprudência. Então, essa jurisprudência, ela é válida, né? Ela tem um peso, mas ela não é vinculante. O que isso significa? Os juízes de primeiro grau e tribunais, eles não são obrigados a seguir esse entendimento. Mas é claro que tem um peso, porque é o STJ que está falando. Então, os processos que estão correndo, né, os juízes vão tender a acompanhar o STJ. Porém, não é uma decisão final. O que isso significa? A gente pode apresentar que os casos daqueles pacientes estão na exceção, porque o entendimento foi, em regra, é taxativo. Mas, se o paciente demonstrar que o tratamento dele não está no rol, que não tem um substituto no rol, que o tratamento dele tem uma base técnica, médica, ele pode conseguir esse tratamento. Então, não é uma decisão final, né? E nenhuma liminar vai sair caindo automaticamente, que é o que as pessoas estão com medo. Poxa, eu tenho um tratamento mediante uma liminar e minha liminar vai cair do dia para a noite? Não é assim que funciona. Esse é um ponto fundamental, muito importante, doutora. Então, explicar, porque isso causou um temor muito grande das pessoas. Eu até citei aqui a questão de crianças autistas, a associação, aliás, as associações, né, já se mobilizaram, porque muitos procedimentos que são diagnosticados ali, são indicados pelo médico, né, hoje tem tratamento na base da liminar. Então, isso não é automático, ou seja, com a decisão da quarta-feira, essas liminares não caem. Não é automático, né? Os planos de saúde, eles têm que se manifestar no processo, pedindo para que a liminar seja revogada. E aí, antes do juiz derrubar qualquer liminar, ele vai dar prazo para outra parte se manifestar. Então, o advogado do paciente, ele vai poder se manifestar, e aí ele vai ter que comprovar que aquela liminar está na exceção, né, que o STJ previu. Fala, olha, meu tratamento, apesar de não estar no rol, ele tem um embasamento científico, eu não tenho um substituto no rol que eu possa fazer. Então, assim, juiz, por favor, mantenha a minha liminar. E aí o juiz vai analisar toda a questão de prova do processo e vai ver se mantém ou não, mas não é automático que cai. Doutora Fernanda Padilha, eu trouxe uma notícia agora há pouco dando conta que pode subir agora para o Supremo Tribunal Federal. Há uma tendência? Sim.
Porque a questão da saúde, ela é prevista constitucionalmente. E o STF é o guardião da Constituição. Então, assim, por ser saúde, o STF provavelmente vai se manifestar. Então, assim, além de não ser uma decisão final do STJ, o STF ainda vai se manifestar. E a gente está tendo um grande movimento do Senado. Já foram mais de 10 projetos de lei apresentados para tornar o rol exemplificativo. Então, assim, não é o fim, né? Não é a luz no fim do... Ainda há uma luz no fim do túnel, não é o fim da discussão. Ou seja, pode virar lei. E se virar lei, aí automaticamente é o que entra em vigor. Sim, porque a lei é superior a um entendimento jurisprudencial. O que a gente tem do STJ é um entendimento jurisprudencial. A lei pesa mais. Doutora, essa questão do exemplificativo, né, para traduzir, para quem nunca usou, quem já teve uma indicação médica dizendo, olha, não está na lista lá do plano, não está na lista dos 3 mil, né? São mais de 3 mil, né? E não tem um substituto aqui dentro dessa lei, precisa, dentro desse rol, precisa ser um outro tratamento. Então, a partir dessa decisão, que foi uma decisão para pacificar o entendimento do próprio STJ, gerou essa dúvida, não é? Então, agora, muitas e muitas pessoas que eventualmente podem entrar nessa história de repente, o médico diz, olha, precisa fazer tal exame, precisa fazer tal tratamento, e não tem, quer dizer, ela gera agora uma fragilidade para o tratamento de saúde das pessoas, né? É sempre uma insegurança, né? Porque isso aí vai depender do judiciário te dizer se você vai conseguir ou não. Porque, de praxe, as operadoras vão negar. Porque agora o argumento delas não está no rol é válido. Eu tenho uma jurisprudência forte do STJ falando que eu posso negar. Então, gera, sim, uma instabilidade ali, emocional até nos pacientes. Mas, assim, o advogado, principalmente os especialistas em direitos da saúde, eles conseguem mostrar que aquele tratamento solicitado está na exceção e mostrar para o juiz que realmente é necessário. Porque, às vezes, ele já fez, né, às vezes não tem um substituto, ou às vezes ele já fez um tratamento que está no rol, mas não deu certo. Então, assim, o tratamento de saúde, ele é dinâmico. Ele precisa de... né, a medicina evolui diariamente. Então, novos tratamentos surgem diariamente. E a gente esperar que o rol seja atualizado a cada 6 meses, né, na teoria, porque na prática demora mais do que 6 meses, né, não tem como. Então, às vezes, apesar da fragilidade, o judiciário ainda vai conseguir aí dar os tratamentos para quem precisa. Doutora Fernanda, a Irene, ela é moradora do Parque das Bandeiras, ela manda uma mensagem dizendo que estava desesperada e a nossa entrevista deu uma tranquilizada. Ah, que bom. Porque ela judicializou em 2019, desde 2019, um procedimento indicado pelo médico que de primeira, né, de bate-pronto, o plano de saúde negou, dizendo que não estava na lista, um procedimento para a filha dela. Ela entrou com o advogado conseguiu eliminar na justiça e desde 2019 o plano foi obrigado a fazer o tratamento. Então ela entrou em desespero e ela falou que agora está mais tranquila, né, dando conta, porque ela achou que era algo automático, que essa liminar cairia e que ela não teria mais o atendimento para a filha. Então ela ficou mais tranquila, agora esperando desdobramentos futuros disso. Sim, não tem como cair automático. De fato, o advogado agora tem que ali demonstrar, com meio de provas, relatórios médicos, né? Talvez pareceres até do Natijus, que é um núcleo de acesso ao judiciário, que eles fazem os pareceres técnicos, tem médicos, dentistas, profissionais da saúde, eles fazem um parecer dizendo que talvez aquele procedimento que ela está solicitando é realmente necessário, né? Que não tem outro melhor no rol, então ela vai continuar ali com aquele tratamento, não tem como cair automático. O Ailton, ele mandou uma mensagem também curiosa, ele diz o seguinte: gostei das explicações, mas fiquei preocupado, se vai para o STF, não sei se o interesse do povo vai ser defendido. É o desabafo aqui do Ailton. Olha, a gente não tem como, né, falar que o STF vai defender ali o consumidor ou o plano de saúde, não, realmente é uma questão que precisa de muita análise, né, porque está em jogo mesmo a questão da saúde dos consumidores, mas, por outro lado, os planos de saúde, não querendo puxar sardinha para os planos de saúde, mas os planos de saúde, eles têm também uma questão de viabilidade ali, de continuidade, né? Às vezes, planos de saúde saem do mercado por não conseguir atender os tratamentos novos, tem tratamentos caríssimos, principalmente os oncológicos, né? Doses de quimioterapia que são mais de 70 mil por dose, então, assim, são tratamentos pesados. Então, essa questão ela tem que ser realmente avaliada com calma. Mas é claro que os consumidores, né, têm que
sobressair aí o direito dos consumidores. 8h46, a Gisele, a moradora de Sumaré, ela faz uma pergunta bem interessante, doutora Fernanda. Ela diz assim, essa é uma lição que o consumidor tem que ficar muito atento àquilo que assina? Sim, com certeza. Os contratos geralmente são contratos de adesão, então você assina, você não tem como pedir a inclusões de cláusula, então você tem que ler muito bem, ficar muito atento. E, além disso, a própria decisão do STJ, ela dispôs que as operadoras elas podem fazer um aditivo contratual, né, para incluir no contrato do consumidor os tratamentos que não estejam no rol. Só que aí a gente gera uma outra insegurança. E quanto que vai ficar esse tratamento? O tratamento vai ficar muito mais caro por conta disso? Como é que vai funcionar? Então, apesar de ter essa possibilidade de aditivos contratuais, né, a ANS ainda vai ter que regular a questão e aí a gente vai ter que ficar mais de olho ainda nos contratos para não gerar outras abusividades. Ou seja, se eventualmente há uma tendência, né, de nós termos, a senhora citava a questão de que o Congresso já está tramitando, iniciativa do Senado, inclusive, não é? Já são pelo menos 10 projetos que estão lá, projetos de lei, tramitando. Na eventual aprovação, ou seja, de que a decisão ela seja favorável ao consumidor, né, a quem tem adesão ao plano de saúde, eventualmente isso pode refletir depois de aumento, né, de mensalidade, aumento de preço, né? Pode ser uma tendência no futuro também. Pode ser, porque aí as operadoras elas vão ter que comprar o risco, né? E aí, se ela compra o risco daquele aumento do número de procedimentos que não estão no rol, provavelmente ela vai ter que repassar para os consumidores. Muito bem. Doutora Fernanda, muito obrigado pela participação. Doutora que é advogada especialista em Direito da Saúde e Processo Civil, vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde do OAB. Só para finalizar, antes da gente despedir da senhora, a Comissão de Direito da Saúde da OAB está muito atenta, tem feito um trabalho também com relação ao acompanhamento desse trâmite todo. Sim, nós acompanhamos, assim, tudo que eu falei aqui não é a posição da OAB, né, porque eu não posso falar pela OAB, é a minha posição particular. Perfeito. Mas a comissão está trabalhando, inclusive a gente vai tentar fazer um evento agora em julho para exatamente debater, a gente vai trazer um advogado que atua só para paciente e talvez o jurídico da Unimed, para a gente realmente criar um debate, porque a gente precisa entender, né? A gente precisa fazer com que a população entenda, com que os advogados que não atuam nessa área também entendam para poder passar as informações corretas para os seus clientes. Perfeito. Então a gente vai tentar fazer agora no começo de julho. Interessante, porque é bem complexo, né, doutora? É bem complexo, envolve muitas questões. Muito bem, uma excelente semana, muito obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia. 8h49. Ao seu Valença.